Olá para você que me segue aqui no canal Pastor Adriano Costa. Estou aqui para a nossa terceira oração, nosso terceiro propósito da jornada de sabedoria sobre o livro de Provérbios. Já falamos aqui sobre o capítulo 1 e o capítulo 2 e hoje eu vou citar mais um versículo, só que agora é do capítulo 3. Então, nessa tarde, eu quero abençoar a sua vida com aquilo que o Espírito Santo de Deus colocou no meu coração quando eu meditava nesse capítulo 3. E eu também aconselho você a meditar em cada capítulo que nós estamos estudando aqui. Não se prenda apenas a um versículo, mas leia todo o capítulo, como eu faço. Eu medito em todo o capítulo e aquele versículo que fala ao meu coração, eu então compartilho com vocês em nome de Jesus. Bom, vamos agora ao versículo 19 do capítulo 3 de Provérbios. Está escrito assim, ó: O Senhor, com sabedoria, fundou a terra, preparou os céus com inteligência. Aqui fala de terra e céu. Eu quero glorificar a Deus aqui na terra e depois quero morar no céu. Eu quero viver bem aqui na terra e depois desfrutar da eternidade com o Senhor. Só que entre terra e céu existe a sabedoria e também a inteligência. Há muitas definições a respeito da sabedoria. Eu quero ler uma das definições aqui para você. Diz assim, ó: sabedoria significa um conhecimento extenso e profundo de várias coisas ou de um tópico em particular. A sabedoria muitas vezes é indicativo de uma pessoa instruída, que tem muito juízo, bom senso e se comporta com retidão. Essa é uma das definições da sabedoria. Bom, também tem a inteligência. A inteligência é um conjunto que forma todas as características intelectuais de um indivíduo, ou seja, a faculdade de conhecer, compreender, raciocinar, pensar e interpretar. A inteligência é uma das principais distinções entre o ser humano e os animais. Etimologicamente, a palavra inteligência se originou a partir do latim intelligentia, oriundo de intelligere, em que o prefixo inter significa entre e legere quer dizer escolha. Assim sendo, o significado original deste termo faz referência à capacidade de escolha de um indivíduo entre as várias possibilidades ou opções que lhe são apresentadas. Essas são algumas definições do que é sabedoria e do que é inteligência. Porém, a palavra de Deus ela também define o que é sabedoria e o que é inteligência. Vamos lá em Jó, capítulo 28, versículo 28 também, está escrito assim, ó: Mas disse ao homem, Deus falou ao homem, eis que o temor do Senhor é a sabedoria. Então existem as definições humanas, mas existe também a definição de Deus para a sabedoria. E o que é a sabedoria para Deus? É o temor a Ele. E a inteligência? E apartar-se do mal é a inteligência. Então vamos entender agora. Se você quer viver bem aqui nessa terra, glorificar a Deus, é lógico, é importante cuidar da sua saúde, praticando exercícios, tendo boa alimentação, sendo um bom cidadão, agindo correto, honrando seus compromissos, tudo isso é válido. Mas a palavra está dizendo que há um princípio para vivermos aqui na terra. Porque Deus fundou a terra com sabedoria. E o que é sabedoria? É o temor do Senhor. E isso serve para nós. Porque Deus não precisa temer a si mesmo, mas nós precisamos temer a Deus aqui nessa terra. É a base, é o fundamento, é o alicerce para vivermos aqui nessa terra. É o temor a Deus. Existem também algumas definições sobre o temor a Deus. É não desonrar aquilo que para Deus é importante, é respeitar a Deus. Isso é temer a Deus, com base naquilo que a palavra dele estabeleceu. Então, se você quiser pavimentar o caminho e viver bem aqui nessa terra, você precisa ser sábio, ter sabedoria. E o que é ter sabedoria? É andar sobre o temor de Deus, é honrar a Deus, é respeitar a sua palavra, é não desonrar aquilo que para ele é importante, nos seus relacionamentos, no seu trabalho, na sua casa, no seu ministério, na sua relação com seus filhos, em qualquer lugar. O temor do Senhor precisa direcionar a sua vida. O temor ao Senhor precisa nortear a nossa vida. O temor a Deus precisa ir na frente. O temor a Deus ele vai nos prevenir de muitos pecados, erros, falhas graves e até aquelas falhas que nós julgamos que não sejam tão graves assim. É o temor de Deus, é o respeito a Ele através da sua palavra. E como vimos aqui em Jó 28, 28, o que é inteligência? É apartar-se do mal. Se o céu ele estabeleceu com inteligência, e a inteligência é apartar-se do mal, se eu quero viver bem aqui na terra, eu vou viver no temor do Senhor. Agora, se eu quiser chegar no céu também, é importante você unir as duas coisas, eu preciso me apartar do mal.
Eu preciso ser prudente. Eu preciso perceber aonde existe um perigo e eu então me desvio daquilo. Quando pessoas olham para você e você percebe, você que é casado, você sabe quando uma mulher às vezes te elogia e você percebe uma malícia. Quando ela quer te dar um presente, quando ela às vezes olha para você ou se aproxima de você com má intenção. Fique atento, aparte-se do mal, aparte-se de amizades que te afastam de Deus. Aparte-se do mal, isso é ser inteligente, isso é para quem quer chegar no céu. Você precisa se afastar de tudo aquilo que é perigoso, de tudo aquilo que é mal, de tudo aquilo que vai lhe prejudicar. Observe que desde a primeira oração, nós estamos falando ou caminhando na mesma direção. É ser prudente, é ter cautela, é vigiar, é ter o temor de Deus, é se afastar de quem você sabe que pode lhe afastar de Deus. Observe que o tema está sempre convergindo na mesma direção. É Deus reforçando a ideia de que nós, de fato, precisamos abrir mais os olhos, precisamos despertar. Existem coisas que Deus, Ele quer que você as identifique e você se afaste delas, por temor a Ele e porque você é uma pessoa inteligente. E o inteligente, ele afasta-se do mal. E o sábio é aquele que respeita Deus e a sua palavra. Pessoas que elas se consagram no dia, mas elas não têm uma vida de santidade, uma vida de temor a Deus. Quando elas precisam, elas se quebrantam diante de Deus. Mas isso não é uma regra, isso é uma exceção na vida de algumas pessoas. A regra é ela viver uma vida de qualquer maneira. E quando ela precisa, talvez, de uma resposta de Deus, ela então se consagra, faz um jejum, ela ora, ela faz campanha, ela vai mais na igreja. Não faça isso. Caminhe no temor do Senhor. E seja inteligente. Afaste-se do mal e de pessoas más. Pessoas que você sabe que não gostam de você. E ande com pessoas sábias. Pessoas que caminham no temor de Deus. Pessoas inteligentes que se afastam sempre do mal, do perigo. Cuidado com esse seu amigo do trabalho que está tentando levar você para os braços de uma outra mulher. Eu estou sendo aqui boca de Deus, hein? Há pessoas que o inimigo está preparando um laço de adultério, de destruição de casamento. E você precisa ser prudente, você precisa ser inteligente, ser sábio. Repito, sabedoria é temer a Deus, é não tocar naquilo que vai desagradar a Deus, é você não desonrá-lo naquilo que para ele é importante. E a inteligência é você se afastar dos perigos, das pessoas erradas, das pessoas que querem lhe afastar de Deus. Afaste-se daqueles que não são amigos do seu Deus. Aqueles que não querem ver você bem com Deus, distancie-se dessas pessoas. Em nome de Jesus. Guarde essa palavra no seu coração, que Deus abençoe a sua tarde e